Quando a Nelogica trouxe esse gráfico para o mercado, a gente está falando aí, sei lá, cara, de uns 10 anos atrás, 9 anos atrás, algo assim. Eu e todo mundo, né? Porque a Nelogica foi uma plataforma que assim, mandou muito bem. E quando eu falo Nelogica, eu falo Vector, tanto faz. Mas a empresa mandou muito bem porque ela começou a entender que não podia ficar presa no gráfico de minutos, como toda santa plataforma é presa no gráfico de minutos. Então ela começou a trazer vários gráficos. Se você quiser conhecer esses gráficos na tua plataforma na Vector, essa aqui é a Vector. É só você botar um número qualquer aí, ó. Tudo isso aqui é tipo de gráfico. Então, minuto, ponto, gráfico de trade. Aqui o gráfico de tique. O Renko, que está em cima. O range, ponto figura. O gráfico Kaji, que é outro gráfico japonês. Aliás, a maior parte são gráficos japoneses. Quando ela trouxe o Renko, que é esse que você está olhando aqui na minha tela, eu falei, cara, isso é uma ferramenta. Eu comecei a desenvolver esse pensamento. Porque até então, a gente estava preso, que nem um cavalo numa charrete que só olha para frente. Era o trader há 10, 11 anos atrás. A gente só olhava para o gráfico de minutos. Só que todo gráfico, como assim, toda ferramenta, tem seu pró e contra. Eu falei, caraca, isso aqui é um gráfico muito legal, eu preciso aprender. Aí começou um problemão na minha vida, porque há 10 anos atrás, aprender sobre isso aí não era fácil, não tinha nada. O único material que tinha era lá no mercado japonês, que eu tinha que traduzir para o inglês e aí sim aprender. Então, foi bem complexo a situação. Só que entenda, o gráfico Renko, como eu falei, ele funciona como um gráfico de reversão. Ele, para mim, talvez para você, seja o primeiro gráfico que você tenha realmente a ausência do contador, que é o relógio que fica ali no canto inferior direito. A gente não tem um relógiozinho que fica aqui, ó. Sim. Ele é um gráfico, então, atemporal. Significa que cada candle ele pode levar o tempo que for para andar, porque o gráfico Renko, a filtragem por trás dessa história do Renko, ele lê o que o mercado mais tem, que é preço, valor. Lá no gráfico de minutos, se você já parou para estudar sobre ele a fundo, ele não liga para preço. O gráfico de minutos liga para tempo. Por isso que a gente vê no gráfico de minutos aqueles candles que tem no mini índice, por exemplo, 500, 1000 pontos. Não importa quantos pontos vão ter. O que importa mesmo para o minuto é o tempo que leva para cada candle ser criado no gráfico, abrir e fechar. O Renko, ele não apresenta esse entendimento. Ele fala assim, cara, eu não importa o tempo, o que importa é o valor. Eu quero controlar o preço. Então, voltando a 400 anos atrás, olha a ideia que o cara teve lá no mercado de arroz no Japão. Ele pensou assim, quer saber? Tudo que eu vou fazer é tentar entender para onde o mercado está andando. Eu preciso realmente saber quando vai ter um ponto de reversão. Para ele, eu vou arrumar aqui, ó, uma dica rápida. O Profit Chart, quando você puxa o Renko, ele mostra assim. Esse é o verdadeiro Renko. Exatamente isso aqui. Ó. A gente chama isso daqui de bloco, tijolo, de candle, de barrinha. Chama o que você quiser, dá no mesmo nome. Só que o grande lance para a gente aqui, para que você se sinta mais em casa, clique nele, ó. Clique com o botão direito, vai aqui em tipo. A minha plataforma está em inglês, mas também funciona igual, é tipo. E você vem e transforma de automático para candlestick, para que você possa ver a oscilação, tá? Mas o Renko raiz não usa a oscilação, usa só aquela barrinha. Pois bem, mas para a gente aqui vai funcionar melhor a oscilação. Você vê o pavio dele. Então, preste a sua atenção. Vamos falar da regra desse gráfico há 400 anos atrás. Todo primeiro candle de tendência, não importa a cor dele, ignore a cor, é um candle e é o primeiro candle de uma tendência, esse candle é ele que vai começar a reversão. Então, todo primeiro candle de santa tendência, ele apresenta o movimento de reversão. Há 400 anos atrás, se a gente estivesse tendo essa aula lá, a gente ia entender o seguinte, apareceu o primeiro candle da tendência, assim que ele fecha, a gente entra na operação a favor dele. Então, vamos isolar aqui um caso para a gente poder estudar. Vamos isolar esse candle aqui na compra. Eu vou tirar rapidinho, momentaneamente, meus estudos aqui. Pronto. Então, está vendo que esse é o primeiro candle da tendência de alta. Beleza. Assim que ele fecha, a gente vai
e na abertura do seguinte, porque eles são sequenciais, né? Fecha um, abre outro. É uma outra característica desse gráfico, é ser sequencial. Fecha um, abre outro, fecha um, abre outro. Ele cria essa padronização no oscilar do mercado. Então, quando esse aqui, vamos chamar de candle 1, ele abre, a gente entra na compra. E aí a gente vai tentar surfar a tendência. Só que tá vendo que logo depois apareceu um outro candle que seria o primeiro candle de uma outra tendência? Quando esse candle fecha, a gente entra na venda. Então, há 400 anos atrás, a gente ia fazer isso sem parar. Todas as vezes que acontecesse um primeiro candle de uma tendência, a gente ia seguir o padrão de entrar em operações a favor dele. Já deu para entender que se você levar essa regra ferro e fogo, assim, né, na raiz da situação, você vai comprar e vai vender feito louco o tempo inteiro. Sim. Só que é aquele lance que eu falo muito para vocês quando eu venho dar alguma aula. Gente, vocês estão começando agora, vocês têm uma mania muito grande de pegar técnicas, sendo muito sincero, e eu sempre sou, que simplesmente não funcionam mais da forma que elas foram desenvolvidas há 100, há 200, há 400 anos atrás. Ou tu acha que o mercado não mudou? No mercado de arroz, onde essa história foi criada, 400 anos depois, mercado de alta frequência, de criptomoedas ou de ações, ou mini índice individual, não importa o ativo. Não mudou muita coisa, hein? E o volume, não mudou muito volume? E a velocidade dessas operações não mudou também? Então, quando vocês começam a estudar média móvel, Fibonacci, Price Action, IFR, MACD e até mesmo o gráfico Renko pura e simplesmente, sempre pense. Não há nada de errado estudar todas as técnicas. É ótimo, mas sempre pense. Cara, o que eu estou estudando nesse livro ou estou vendo no YouTube, seja lá onde, será que funciona exatamente como foi criado até hoje? A resposta é não. Sempre vai ser não. A grande diferença é se você ou quem está te ensinando alguma coisa investiu tempo e dinheiro para adaptar. Aqui que mora o pulo do gato. Você adaptar o que tu está estudando, seja uma técnica muito antiga, para o que precisa hoje para ela ser vencedora. Vamos voltar ao gráfico Renko. Quando eu peguei esse gráfico Renko trazido aí pela Nelógica, eu comecei a entender de cara o que você está entendendo. Cara, overtrading. Tem muita raça de operação. E se a gente for contabilizar, no final de um período, sem falar que a gente vai estar super cansado e estressado psicologicamente desse monte de operação, financeiramente falando, a gente já está no prejuízo. Porque é muita operação que vai ser estopada. Então, a primeira coisa que eu falei e que você tem que falar para você quando está estudando é, cara, tem que ter uma adaptação, da jeito que está, não serve. Mas se valer a pena você investir teu tempo e tua grana, vá fundo e comece a criar adaptações. Então, o que eu pensei? Eu falei, bem, se esse é um gráfico que funciona com reversão, esse o objetivo da criação dele é isso, pegar reversões. Só que a diferença de 400 anos para cá, para agora, é que lá, provavelmente, o cara pegava uma ou duas reversões no dia, no mercado presencial de arroz. Hoje em dia, a gente faz uma ou duas, sei lá, em 3 minutos. Não é o que dirá num pregão inteiro. Então, eu falei, o que eu preciso para tornar esse gráfico valioso e para que eu possa operar e ganhar dinheiro, não perder? Eu preciso filtrar os pontos de reversão. Então, todo ponto que ele apresenta que era uma reversão há 400 anos atrás, eu preciso entender se isso aqui hoje vale ou não a pena. Obviamente, eu passei alguns anos, né? Nada é para ontem, nem muito menos para amanhã. Eu passei muitos anos tentando entender. Eu vou te ensinar agora exatamente o que foi que eu criei para filtrar essa história. Vai comigo. Eu comecei a entender que se a gente tem vários pontos de possíveis reversões, tem vários deles, o que pode diferenciar um do outro é um conceito que Charles Down apresentou para a gente também há muitos anos atrás, já vai mais de 100 anos, que vocês já devem ter ouvido, que é movimentos passados no mercado financeiro, eles serão sempre apresentados
no futuro. O mercado é uma cópia do passado sendo feita no futuro. É óbvio que essa regra ela não é 100%. Nada é, tá bom? No mercado financeiro não existe 100%. Quando é quebrada a teoria de Charles Dow? A pandemia. Ela quebrou, porque a pandemia foi uma movimentação nova, foi um cenário novo. Então, se a gente pudesse adaptar, viu como vale a pena pensar em adaptar tudo que você estudou no passado? A gente fazer uma adaptação do que Charles Dow ensinou, né, e evidenciou, a gente tem movimentos passados são repetidos no futuros, parênteses, desde que não haja um cenário novo sendo criado, porque cenários novos são criados. Guerra, pandemia, política, tem sempre um problema que nunca foi vivido, saca? Então eu entendi o seguinte, para filtrar isso aqui, eu tenho que observar o que Charles Dow falou, que o movimento passado ele vai ser refletido no futuro. No gráfico Renko, a gente entende que essa movimentação, que teoricamente, há 400 anos atrás, a gente faria uma venda, eu não vou mais operar no presente. Eu não vou fazer isso. Eu vou pegar a ideia de Charles Dow, movimentos passados serão repetidos no futuro, parênteses, desde que haja movimentos novos, cenários novos. Que não haja cenários novos. Então, todo ambiente que está sendo criado, vamos botar assim para vocês entenderem, todo topo que está sendo criado, independente grande ou não, fundo grande ou fundo curto, eu vou validar ele, criar assim um critério de como foi o comportamento, olha o pulo do gato, desse topo no passado, para entender se no futuro o mercado subir até ali, ele vai ou não repetir o mesmo padrão que aconteceu no passado. Vamos trocar isso em miúdos agora. Eu entendi o seguinte, para termos excelentes pontos de reversão, agora eu vou te ensinar a filtrar toda essa história. O gráfico Renko, por ser um gráfico padronizado, a gente pode criar esse tipo de cenário. E você pode tirar uma foto do que eu vou ensinar agora, para que você sempre se lembre, todas as vezes que você for pegar no gráfico Renko, disso daqui. Olha, a gente tem um candle de queda, temos 2 candles de queda, tá bom? Aí, eu chamo esse candle, que é o primeiro candle de toda a tendência, eu dei um nome, eu criei para ele o nome de candle de dobro. A Nelógica, Vector, eles não pintam, infelizmente, hein, Calil? Toda live que eu venho falar de Renko, eu faço esse adendo. Seria interessante, o correto seria pintar ele inteirinho, assim, ó, para facilitar a nossa vida. Mas isso não é um problema. Então, eles simplesmente mostram o candle de dobro, que é o primeiro candle de toda a tendência. Eles mostram o corpo real do candle, metade pintado e metade com pavio. Tanto faz, tá? É só gravar. É o primeiro candle da tendência? Então, o nome dele é candle de dobro, porque ele tem o dobro do tamanho dos outros candles. Então, a gente tem, olha, candle de tendência, vou chamar ele de -1. Candle de tendência, chamo ele de -2. O verde é o candle de dobro, porque ele abre lá embaixo e fecha lá em cima, valendo o dobro dos outros dois. Posterior a esse aí, a gente precisa de outros 2 candles, ou barras ou blocos, tanto faz, a favor. Vou chamar esse de +1 e vou chamar esse de +2. Pronto. Tira a foto. Esse é o comportamento de todo topo e de todo fundo que você tem que ter no gráfico Renko para projetar para o futuro e que vale a pena você pegar teu dinheiro e falar assim, agora sim, diante de todo momento de reversão, e vão ter vários, aqui eu quero acreditar que vale a pena eu pegar o meu dinheiro e botar nessa ideia. Porque se o momento ali da criação do topo ou do fundo for diferente desse desenho, não faça a operação. Vou pegar uma reta e vou te mostrar isso no gráfico. Vamos lá, deixa eu só melhorar ela aqui para ficar visível a teu olho melhor. Vamos lá. Então, a primeira coisa que você faz para se achar no gráfico Renko, que tem um monte de informação, é procura o primeiro candle da tendência. Quem a gente está procurando? Candle de dobro. Primeiro candle da tendência, grava assim. Então, achei um. Bota a reta lá nele, em qualquer lugar. Joga a reta lá. Aí, pega o desenho que eu falei para tu tirar a foto, ou depois desenha num post-it, cola o post-it no seu monitor,
E aí começa a validar. Gente, presta atenção, parênteses nessa aula. Quando a gente começa a estudar esse tipo de gráfico, que é o Renko, ou o outro, que é o gráfico de pontos, gráficos padronizados, é importante que você saiba estudar neles. Não apresente o mesmo comportamento de quem estaria estudando o gráfico de minutos. Gráfico de minutos, ele é muito mais desequilibrado no termos da padronização. Olha a diferença do gráfico de minutos para o Renko. Então, no Renko, tenha essa, assim, dê importância, tenha essa rotina de desenhar o padrão, de escrever as regras, bota no post-it no teu monitor e sempre olhe, valide as informações, tá? Então, olha, candle de dobro a gente sabe que é esse aqui. Vamos no mais 1 e no mais 2? Mais 1 a favor, mais 2 a favor dele, no mesmo sentido. Vamos no menos 1, no menos 2? Ó, menos 2 que está contra, menos 1 que está contra. Tem ou não tem o cenário exatamente igual ao desenho que eu coloquei ali embaixo? Ó, vou tentar até voltar no desenho, se eu conseguir. Deixa eu ver se eu... Aí, deixei. Ó, 2. Vou isolar eles aqui de novo. Olha. Vê se não é um cara crachá. Você olha e faz. Exatamente igual. Significa que aqui, nesse ambiente, vamos chamar de fundo A, ele representa uma oportunidade futura de você ter nesse mercado, nesse ativo aqui, no caso é Bitcoin, de uma operação contra a tendência. Aí você fala assim, Léo, eu odeio, porque eu li que operações contra a tendência são uma porcaria. Isso é uma balela. É balela de quem não sabe usar. Gente, você não pode ficar só ser seguidor de tendência. Ser seguidor de tendência é bacana, mas, de novo, é um tipo de operação, é um tipo de ferramenta. Se você quer ser um trader completo, a gente opera tudo. O grande lance é a ideia que o gráfico, a tua técnica está apresentando, você entender e falar, beleza, eu aceito o risco, tá bacana, eu vou ganhar mais do que eu posso perder, todo o contexto da operação vale a pena, quero fazer. Senão você fala, não quero. Mas falar que operação contra a tendência é uma porcaria, isso é uma bobagem. Então, vê, quando você tem esse cenário, dobro mais 1 mais 2, dobro menos 1 menos 2, ali tem uma reta. Aí eu vou pegar agora outro conceito muito antigo de mercado, também apresentado por Charles Dow, entre outros, que é suporte e resistência. Se a gente sabe que isso aqui é um fundo, e eu acabei de criar em você um formato de entender a qualidade do fundo, ou seja, fundos ou topo, que apresente dobro mais 2, dobro menos 2, ele é um ambiente excelente para possíveis reversões futuras. Só que não pode parar aí. Vamos trabalhar também com suporte e resistência. Você vai pegar uma reta, vai no fechamento do candle do menos 1 ali, ó, do candle que está atrás do candle de dobro e joga uma reta lá nele. Se você quiser, você liga até o imã da plataforma e joga lá para não ter erro. Ó. O que eu fiz agora? Eu estou tornando visível o valor do suporte. Gente, isso é importante, porque olhar assim, você se perde. E suporte e resistência não podem ser regiões. Não existe essa história de alguém te falar que, olha, tá vendo aquela região ali? É uma região de suporte. Isso está errado. Região de suporte e resistência é valor unitário. Tem que ter um único preço, porque senão cai num problema sério que é a subjetividade. Eu vou achar que na região de suporte, esse aqui vale a pena comprar. Aí você vai achar que é aqui. O outro vai achar que é aqui. Qual está certo, qual está errado? Se a gente está usando a mesma técnica, a gente não pode usá-la de forma diferente, não é? Então, vê, nesse momento eu coloquei exatamente o que é a minha região de suporte, a minha reta operacional, aonde no futuro eu vou esperar por uma operação de compra. E como é essa operação de compra? O mesmo desenho que você aplicou aqui tem que acontecer lá, ou seja, o mercado tem que cair e ele vai encostar na tua reta. Assim que ele para na reta e cria esse candle aqui, ó, esse desenho, logo depois é regra, tem que ser assim, é um padrão. Ele vai fazer um candle de dobro, exatamente igual a esse aqui.
Assim que ele fecha esse candle de dobro, você entra na compra. E aí a gente tem a probabilidade alta, acima de 90%, 90% para arredondar. Na verdade, seria 89%, do mercado seguir a tendência que foi criada lá no começo, no fundo 1. Qual foi a tendência criada no fundo 1? Do fundo 1 até o topo 2. Então, a nossa premissa é que esse novo fundo crie de novo a mesma tendência e aqui seria o nosso ambiente de saída. Quer ver? Vou botar aqui no gráfico, vamos tentar achar uma operação que tenha criado exatamente isso. Vamos lá, eu já achei ali. Vamos comigo, olha. Agora eu vou mudar, vou fazer de topo, né? Então vamos recapitular. Vamos só inverter a cabeça, tá? Eu sei que no primeiro momento, para quem está assim, conhecendo isso agora, a inversão dos fatores dá uma enrolada, mas estude com calma, reveja esse vídeo várias vezes. Primeiro candle da tendência. Lembra como é a regra? Primeiro candle da tendência. Eu dou o nome dele de candle de dobro, para facilitar a vida. Eu sei que, por regra, eu tenho que ter mais um candle a favor, o segundo candle também a favor. Se quebrar esse padrão, esquece esse lugar. Tá ruim. Atrás do candle de dobro, eu tenho que ter um candle oposto. Então, ou seja, o menos 2, deixa eu botar para o lado que a cor ficou ruim, o menos 2 e o menos 1. Sempre na tendência oposta. Criei o meu ambiente de topo, onde eu sei que a minha filtragem no futuro pode apresentar operações de reversão de tendência que vão ser válidas, que vale a pena a gente botar nosso dinheiro. Pego a reta, boto no fechamento do candle que está atrás do candle de dobro. Sucesso. Pronto. Até então eu estudei só para criar isso. Para criar uma filtragem dos pontos que a gente vai entrar, entender onde está a resistência, que no caso, anteriormente, era um suporte. E agora, o que eu vou fazer é esperar o mercado subir para encontrar a minha reta. Quando ele encontrar a reta, ele tem que apresentar esse padrão. Um candle que encosta, fecha em cima da reta, logo depois, um candle de dobro que cai, me dando venda na operação. E aí eu pergunto, até onde e como vai ser essa venda? A gente espera que a probabilidade ajude a repetir esse movimento. Então, esse movimento sendo repetido para a gente sair da venda até o final da operação. Leve o tempo que levar. Aqui eu estou no gráfico de 21 Renko, já falo sobre isso já no Bitcoin. Mas pode ser daqui a 1 hora, pode ser daqui a 1 semana, pode ser daqui a 5 minutos. Não tem como saber como vai ser, até porque o gráfico é temporal. Vamos dar uma olhada? Encostou. Olha como a padronização é importante. Ele aqui repetiu o movimento. Agora vamos seguir na sequência. O próximo, para dar a operação, tem que ser o candle de dobro. Candle de dobro. Então a gente entendeu que o movimento está se repetindo. É um conceito de Charles Down. Então vamos fazer venda. Vendemos. A nossa saída, obviamente, é onde a gente viu que é o começo do fundo e que foi o final da tendência lá quando foi criado o nosso topo, vamos chamar de topo 1. Então, vamos ver, gráfico a gráfico, né? Barra a barra, o que aconteceu. E, ó, o movimento se repetiu. Você pode pegar o gráfico que você quiser, no ativo que você quiser. Isso é uma regra desse gráfico. O grande lance agora, obviamente, é você entender como esse gráfico vai te fazer bem, aceitar, porque é óbvio, não é fácil você operar contra a tendência. Ó, existe um filme, quem é meu aluno que está aqui? Qual foi o filme que a gente falou ontem lá, anteontem lá na sala? Existe um filme no mercado financeiro, se não me engano é A Grande Aposta, com aquele ator que fez o Batman, Christian Bale. Vá assistir esse filme. Esse filme traduz, assim, à perfeição o que é operar contra a tendência. Não é ruim, não assim, eu posso dizer, não existe uma desvantagem financeira, pelo contrário, as melhores operações, a que se ganha mais é contra a tendência. Mas, como tudo na vida tem um pró e um contra, o contra da operação contra a tendência é isso aqui, ó.
a tua cabeça. Porque, veja só, principalmente dependendo de como você está inserido no mercado. Vamos voltar esse gráfico um instantinho só? Quantas vezes você, ou você vai ver, ou você mesmo que criou esse tipo de pensamento? Nossa, ele está agora batendo cabeça. Vou tirar até minha reta, né? Pronto. Caraca, ele está tentando romper a máxima, está oscilando lateral. Por quê? Você começa a criar um monte de desculpa, né? Está oscilando de forma lateral porque está ganhando força para explodir. Porque o mercado agora vai. Vocês adoram falar isso. A galera muito iniciante, a galera mais leiga, que não se profissionalizou a cabeça, a forma de pensar, pensa assim, agora vai. Agora está ganhando força. Só que o pensamento é diferente. O pensamento é, nossa, eu que uso o gráfico Renko, estou vendo que ele travou no movimento passado e está criando o mesmo padrão. Vou operar na venda. Aí, obviamente, entra um treinamento de cabeça, de você aceitar o risco, que pode estopar. O stop dele é se romper, aí te estopa. O stop, gente, sempre é uma barra atrás da tua reta. Sempre uma barra. O stop estaria aqui. Então, no final dos casos, se quisesse estopar, era só subir isso aqui, ó. Estoparia a gente. Mas você entende que existe uma pressão muito maior de quem está olhando uma tendência e, de repente, compra na expectativa da tendência continuar? Existe um desafio maior você vender sem ter um cenário do que vai acontecer. Quando o cara opera a favor da tendência, ele julga. Mas eu vou te falar, é tão difícil quanto. Porque quem te falou que a tendência vai continuar? Quantas são as vezes que a galera compra em máxima e vende em mínima, achando que o mercado vai continuar a tendência? E o que acontece é justamente uma reversão. Aqui é um exemplo dela. Então, quando você começar a estudar o gráfico Renko, uma coisa que eu falo muito para aluno, não basta você mudar de ferramenta, não basta você mudar de técnica, não basta você fazer isso, que é a parte teórica, se você não mudar o comportamento. A grande falha na galera que está aqui tentando uma vida, um lugar ao sol na Bolsa de Valores, é no comportamento. Eles falham miseravelmente nessa história. Que eu vou te falar, ser trader, muito mais do que ter uma boa técnica na mão, aprender as ferramentas adequadas, é comportamento. É, sei lá, 80% comportamento. Porque não adianta. Pô, eu aprendi a usar o gráfico Renko, mas eu estou com medo, eu ainda acho que o mercado vai subir. Aí você não faz uma operação dessa. E aqui, de novo, ó, uma outra possibilidade de compra. O grande lance do gráfico Renko é isso. É você entender. Ó, eu vou marcar rapidinho esse gráfico. Não, aqui não. Aqui, ó. Você entender os pontos que vão acontecer, as possíveis reversões, para que você tenha no futuro, aqui, ó, outra compra aqui, ó, no futuro, esses pontos para serem utilizados. Aqui foi uma que estopou, ó. Aqui teve uma venda que estopou. Tá vendo? Ó? Deixa eu ver, eu vou mostrar os dois casos, olha. De novo, aqui teve um padrão se repetindo. 1, 2, 3. Voltou até o final dele, tá vendo? Aí aqui teve uma venda se repetindo. Olha a venda aqui, ó. Ó, vou candle a candle para facilitar a tua cabeça. Espera aí, ó. Mais um. Aqui. Ó, vendemos. Vendemos, tá vendo? O padrão se repetiu. Não é cópia, uma coisa da outra? Beleza, estamos vendidos. A gente só vai sair dessa operação na reta de baixo, nessa daqui, ali em 200. Andou lateral, é chato. O nosso stop estaria uma barra, então o nosso stop está aqui, ó. Uma barrinha para cima, estopou. Aí, beleza, né? É normal, acontece. Desceu mais uma vez, gain. Agora, o gain vai ser seguido de compra. Ó, compra. Porque agora nós estamos falando do fundo. Esse fundo se repetindo aqui. Então, vamos lá. Movimentação, movimentação, bateu. Viu? Agora vamos para onde estopou. Ó, criou lá em cima a nossa reta para uso futuro. Sempre é uso futuro. Desceu um monte. Bateu novamente na nossa reta anterior. Estopou, ó. Teria dado compra estopado. Desceu de novo. Vai subir de novo lá em cima. Vai dar o padrão e vai estopar. Por que a gente está tomando stop? Tiro pelo menos um da tua mão.
Nunca opere a segunda operação nas retas. A gente fica só até a primeira. Então, para que você seja feliz aqui nessa aula bem rápida, aqui foi a primeira operação, não foi nessa reta. Vamos chamar de reta Y. Aqui foi onde a reta iniciou, aqui foi aquela compra que a gente fez até aqui. Aqui, então, seria a segunda operação. Não faz a segunda. A ideia é assim, ó. Cada vez que a reta é usada para criar uma operação, ela enfraquece a vontade do mercado em respeitar o que ela está falando. Ela tem força em falar uma vez. Ó, já avisei, tem que subir. Aí o mercado vai e sobe. Mas quando o mercado volta na teimosia, meio que o mercado não gosta de ouvir o que a reta está falando. Olha, já avisei, vai subir de novo. O mercado fala, não, não vou não. E aí stop. Então, não faça segundas ou terceiras operações em retas no remo. Aqui em cima foi stop natural. Não tem o que fazer. Acontece. Ó, foi stop. E aí, tudo bem. Acontece. Bola para frente. O mundo não... Você não vai morrer. Não existe nenhuma técnica e gráfico ou qualquer ferramenta que te apresente 100% de aproveitamento. Não tem como. Eu estou aqui usando em Bitcoin, em Ethereum, tá? Na Vector, porque eu quero que vocês comecem a entender que a tua cabeça tem que expandir. Cenário de mini índice, mini dólar, a gente não fica mais preso a eles, a gente usa tudo. Vai usar em ações, vai usar em opções agrícolas, vai usar em day trade, podemos fazer day trade, pode fazer swing trade, não importa, é uma ferramenta que você usa como você quiser. Antes da gente ler rapidinho aí as perguntas, eu estou precisamente 1h40, vou só passar aqui num formato que você precisa conhecer para escolher o Renko que você vai usar. Gráfico Renko. Do gráfico 1R até o gráfico 16R, a gente tem uma ideia de que esses são os gráficos rápidos. Então, Renko rápido. Do 17 Renko até o 21 Renko são os Renkos mistos. E do 22 Renko até para cima, qualquer coisa para cima do 22 Renko é o Renko longo. A gente tem um entendimento disso. Por que isso é importante você saber? Quanto menor o gráfico Renko, mais operações vão acontecer. Porque você vê, olha, eu estou olhando aqui o 10 Renko do Ethereum. Vou lá para o 3. Ele vai apresentar muito mais gráfico. Olha só a quantidade de gráfico que tem. No único dia, isso aqui é gráfico de hoje, ó. Agora, quer saber? Vou subir para o 16. Olha como vai diminuir. Viu? Esse é o pregão de hoje, ó. Deixa eu tirar da frente para você poder ver. Esse é o pregão de hoje no 16. Então, quanto maior o gráfico Renko, menos operações. Mas a chance de acontecer uma operação muito certeira é muito maior do que num gráfico de 2, 3 Renko. Para que você entenda esse comportamento sem ficar em dúvida, a explicação que eu posso te fazer é a seguinte, olha. Sabe aquele filtro de café? Eu adoro essa explicação. Sabe o filtro de café que a gente bota nas cafeteiras? Não tem aquele filtro de café de papel? Então, sim, aquele filtro de café, imagine que o gráfico de 1 a 16, que é o gráfico rápido, é um filtro bem fininho. Aliás, vou até mudar. Ó, ele é um filtro que vai filtrar a informação do mercado de forma bem rala, bem fininha. Agora, quando a gente está falando de um gráfico misto, do 17 ao 21, ele apresenta uma filtragem mista, ele tenta equilibrar o rápido com o longo. E quando a gente fala, obviamente, de um gráfico longo, do Renko longo, a filtragem dele é gigantesca. Então, nessa lógica, muito mais operação vai passar por aqui, né, no gráfico curto, médias operações vão passar aqui, e aqui são pouquíssimas operações. É claro, aqui, operações com stop barato. Aqui, operações com stop mediano, independente do ativo, tá? E aqui, sempre operações muito caras. Só que não ache que exista um melhor. Essa presunção de o filtro curtinho, pequeno, ele é frágil, ele é ruim, comparado com o longo, não existe. Aqui é onde você se sente melhor. Eu prefiro fazer uma operação cara, lá no mini índice, uma operação de 300 pontos de stop, de 400 pontos de algo é caro, mas
essa operação, se for estopada, é uma operação só, ou eu prefiro fazer 5 operações lá no gráfico curto e, quem sabe, ser estopado 5 vezes. Entendeu? Então, é só uma correlação da onde você se sente bem. Então, tira uma foto desse quadro e agora você vai investir o seu tempo, não investe dinheiro, só tempo, no simulador da vida, no Profit ou no Vector, para que você descubra qual é a tua casa. Qual gráfico Renko você gosta? Ó, no mini índice, lá no IN, eu uso o 16 e de vez em quando o 21. Já no dólar, no WDO, eu gosto do 8 Renko, tá? Em cripto, eu geralmente, quando vou usar, uso 12 Renko. Às vezes o 12 Renko é um gráfico que acaba ficando muito pesado por conta da oscilação. Eu também uso o 8 Renko em todas as criptos. Em ações, depende, às vezes 25 Renko em ações, ou então, eu fico brincando, entre o 10 e o 25, dependendo do valor da ação. Uma ação de R$100, 25. Uma ação de 4, 3, 2, 1 real, 10 Renko.